São os ofícios: pastor, profeta, mestre, evangelista, apóstolos. Inclusive, eu quero dizer algo aqui para vocês, que pode ser que alguém venha criticar a gente da palavra da fé, dizendo assim, que não existe mais apóstolos hoje. Tem pessoas por aí que falam que não existe mais apóstolo, que não existe mais profeta, que não existe mais nenhum dos outros dons. Eles falam que só existe pastor. E eu tenho algo a dizer sobre isso. Eu gosto de dizer assim: se eu anulo a ação de um ofício, se eu anulo qualquer dos 5 ofícios, os outros também serão anulados. Por quê? Porque segundo Efésios capítulo 4, verso 11 em diante, os dons ministeriais têm prazo de validade. Você sabia disso? Vamos ler? Segura aí, Efésios, aleluia, Efésios capítulo 4, olha o prazo de validade dos dons ministeriais: pastor, profeta, mestre, evangelista, apóstolos. Vamos lá, Efésios capítulo 4, verso 11. Diz a Bíblia, Efésios 4, 11: e Ele mesmo, falando de Jesus, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então nós temos aqui 5 dons ministeriais. Amém? Amém, queridos? Verso 12: ao propósito, com vistas, isso aqui é o propósito dos 5 dons, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora olha o prazo de validade no verso 13. Até quando os dons ministeriais estarão agindo na igreja? Até quando? Olha aqui o prazo de validade, 13. Leia aí comigo. O que é que diz? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Pergunta: toda a igreja de Cristo está na unidade da fé? Segundo, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Toda a igreja tem pleno conhecimento do Filho de Deus? A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso aqui existe? Na plenitude da igreja? Então, se isso não existe, os dons ministeriais ainda devem estar agindo na igreja. Amém? Então deve existir pastor, até que todos estejam na estatura de Cristo. Então, como toda a igreja não está na estatura de Cristo, então continua tendo dons ministeriais. Amém? Agora, nós não estamos dizendo com isso que existem apóstolos, se você não crê, não crê na Bíblia. Amém? Se você não crê, não está crendo na Bíblia. Agora, a gente não crê que existem apóstolos na mesma qualificação que existia dos 12. Não há mais apóstolos do Cordeiro. Amém, queridos? Existem 4 fases ou 4 classes de apóstolos que nós aprendemos. Número 1, Jesus, o apóstolo supremo. Número 2, a Bíblia chama Jesus de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus era um apóstolo, amém? Um enviado, um mensageiro. Você acha que tem alguém semelhante a Jesus? Você acha que vai ter alguém como Jesus, queridos? Não. Então Jesus é o único na classe dele. Mas também Jesus escolheu 12 apóstolos, são chamados de apóstolos do Cordeiro. Apocalipse fecha dizendo que só teve eles mesmos. Apocalipse fala que o fundamento da cidade santa tem o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, ou seja, não tem 13 apóstolos do Cordeiro. Amém? Então nós temos aí uma segunda classe de apóstolos, os do Cordeiro, os apóstolos de Cristo. Nós temos também uma terceira classe de apóstolos, que são os apóstolos de fundação. Como assim apóstolos de fundação? Aqueles que fundaram a igreja. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Paulo não era nem da primeira classe, nem da segunda classe. Paulo era apóstolo de fundação. Por quê? Paulo fundamentou a doutrina da igreja. Amém, queridos? E existe a 4ª classe de apóstolos, que é a que eu estou defendendo aqui, que são os apóstolos de hoje em dia, que são verdadeiros mensageiros enviados com o propósito de edificar o corpo de Cristo, iniciando novas obras e treinando pessoas para o corpo do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Eles não são líderes dos pastores, eles não estão acima de todos os outros crentes, não, eles estão trabalhando em comunhão com os demais ofícios. Glória a Deus por isso. Volta agora para 1 Coríntios capítulo 12.